Fala, Frazão, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia. Frazão, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que ficou bastante forte ontem numa discussão sobre regulação de redes sociais, num evento chamado Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia da FGV. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo prepara uma discussão com o Congresso para regular as redes sociais e evitar discursos de ódio na internet. E uma minuta do projeto de lei deve ser entregue ao presidente Lula já na semana que vem. O texto será baseado em estudo do ministro Alexandre de Moraes do Supremo e a gente exibe aqui um trechinho da fala de Dino ontem. Às vezes, até escrevem que eu falo muito de crime. É meu dever, eu sou pago para isso. Eu sou ministro da Justiça e Segurança Pública. Mas não significa que o projeto do Poder Executivo é puramente punitivista. Mas, obviamente, ele tem uma dimensão acerca da responsabilidade. E quais são os pilares principais que nós estamos colocando e num debate, eu diria, bastante promissor com a Câmara dos Deputados nesse momento e, claro, posteriormente com o Senado? Em primeiro lugar, transparência e auditorias. Em segundo lugar, dever de cuidado. E esse dever de cuidado se traduzirá em relatórios, na nossa proposta, semestrais, acerca do que se passa nas moderações, nos impulsionamentos, nas retiradas de conteúdo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também estava no evento e disse que o assunto será discutido com cuidado pelos congressistas por se tratar de um conteúdo delicado. A sociedade brasileira espera que os administradores, os representantes eleitos e os magistrados deste país consigam encontrar o quanto antes uma forma de equilibrar o fenômeno das redes sociais, da democracia e da liberdade de expressão, para que possamos avançar com tranquilidade no caminho da estabilidade política e do progresso social e econômico que dela decorre. Esse é um equilíbrio delicado e que envolve direitos inestimáveis para a vida pública pacífica, positiva e cooperativa em sociedade. Mas encontrar esse equilíbrio não é uma utopia, é uma necessidade. Recados dados do ladinho ali de dois ministros do Supremo que também estavam nesse evento, né, Frazão? Exato. Ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, pessoas que estão lidando com isso e, ao fim e ao cabo, Carol e Heisen, são eles que vão decidir. Esse assunto vai parar no Supremo. Tudo indica que a interpretação legal vai ser dada para o Supremo. A gente vê uma moderação de tom, né? Uma diferença de tom entre o que fala o Lira, que pede um caminho do meio, que pede uma certa moderação, e o que defende o governo Lula. Claro que todos, parece que há um consenso de que todos defendem uma modificação, que como está não dá para ficar, na ausência total de regras, mas há uma diferença, uma modulação de ênfase no que se propõe. Isso fica bastante evidente, Carol e Heisen. E, claro, isso tem toda a chance de parar no Supremo. Aliás, quem vai regular quando se trata de crimes, né, é a Justiça, é o Judiciário, o Ministério Público, né, e é daí que tem que surgir. E é bom que também isso esteja sendo colocado de certa forma, para discussão no parlamento. Primeiro, o governo Lula propôs, veio a público, com a ideia de enviar uma medida provisória para tratar desses assuntos, sobretudo dos crimes ligados a terrorismo e crimes contra o Estado Democrático de Direito. E depois o governo recuou, porque, como a gente viu, o Lira pedindo uma certa moderação no discurso dele, né, ele deu um recado para o governo de que daquela forma não seria possível tramitar, que aquilo dificultaria uma legislação ser adotada no Brasil. Aliás, é bom que o discurso seja no parlamento, né? Me parece também que é a casa mais apropriada para a discussão disso e não uma imposição do governo que pode já trazer uma certa resistência da oposição, e sim que não seja descartado, né, totalmente o trabalho que já vinha sendo feito com o projeto de lei das fake news, de
que tramitou no Senado, de autoria do Alessandro Vieira, senador Alessandro Vieira, e depois está na Câmara agora já há algum tempo, não se conseguiu chegar ainda a um consenso para que ele fosse votado, relatado pelo deputado Orlando Silva, também participou dessa discussão, desse evento na FGV. Olha, é interessante também a gente ver como o discurso do governo começa a mudar, a se ampliar um pouco. Primeiro era a preocupação do governo, especificamente depois do 8 de janeiro, no pacote da democracia, um dos itens do pacote que o governo propôs era justamente essa punição, né, a remoção, a derrubada de conteúdos que se mostrassem criminosos, especialmente com incentivo ou atos preparatórios de atos terroristas nas plataformas de redes sociais, e haveria também ali uma preocupação sobre como isso atingiria, Carol Heissen, aplicativos de mensagem, de troca de mensagens ou não, porque uma coisa é a retirada de conteúdo que se aplicou na eleição no ano passado para desinformação, e outra coisa é a troca de mensagens que, em princípio, a rigor é privada e não estaria alcançada por isso, né, por essa derrubada de conteúdos em até 2 horas, que era o que o governo queria. Agora o ministro Flávio Dino já incorpora um pouco da discussão que se faz em âmbito internacional e que outro órgão do governo, que é a Secretaria de Comunicação Social, começou a fazer com relação aos direitos humanos. Ele fala também sobre proteção de infantil, né, de crimes sexuais contra crianças, que é preciso também que as redes sociais, as plataformas, né, as empresas, que elas publiquem relatórios semestrais sobre a moderação de conteúdo que vem fazendo, a derrubada de conteúdo que elas façam, o impulsionamento de conteúdo. Que conteúdo é esse? Vai mais na linha do discurso de ódio, né, do combate ao discurso de ódio, que foi levado inclusive pelo governo. O governo já participa de uma iniciativa internacional, enviou representantes, inclusive do Ministério da Justiça também, mas também da Secretaria de Comunicação Social, que tem agora um representante, João Brandt, para discutir as políticas digitais na Unesco. Levou essa mensagem do presidente Lula para as Nações Unidas. E eu queria acrescentar, então, Carol Heissen, só um exemplo que, por acaso, coincidentemente, ontem eu tive na Embaixada da Suécia, aqui em Brasília, com os embaixadores da Noruega, da Suécia, da Finlândia e da Dinamarca, dos países nórdicos, e discutindo justamente isso, né? E um dos assuntos não poderia deixar de ser diferente. Nós questionamos os embaixadores sobre essa discussão que o governo brasileiro vem fazendo aqui e o exemplo que eles têm lá. Então, primeiro, trazer a informação de que isso é visto, né, foi visto por eles como uma iniciativa positiva do governo. Acham que deve haver, sim, uma necessária e positiva essa discussão, dessa abordagem da proposta do governo, inclusive em âmbito internacional. Também há, nesses países, a impressão, como diz o ministro Flávio Dino, que as tecnologias digitais, que as redes, plataformas, elas, do jeito que estão, elas se tornaram uma ameaça à democracia, com falta de regulação. Citaram as iniciativas que ocorrem na União Europeia, que são exemplos para o Brasil também, e comentaram um pouco dessa situação da desregulamentação, sobretudo num contexto de guerra, né? Estamos vivendo uma guerra que os afeta sobremaneira, a Rússia, da invasão russa à Ucrânia, e como a desinformação nesses países aumenta nesse contexto de guerra, que é uma arma, né, de dissuasão, é uma arma de guerra também, um instrumento de política de propaganda nesses momentos, e que aumentou nesses países. De certa forma, já há uma cultura lá de muita confiança nos meios de comunicação mais tradicionais, né, como as rádios públicas, TVs públicas, que é um contexto diferente, uma situação social diferente do Brasil, mas que eles entendem, né, também. Isso me chamou a atenção. Eu questionei, por exemplo, o embaixador da Noruega, como era a abordagem nos países quando a gente vai discutir a questão da direita ou da esquerda, porque a gente vê aqui no Brasil o impulsionamento dessa discussão pelo governo Lula e uma certa resistência nos parlamentares de direita, os bolsonaristas. No governo Bolsonaro nada disso foi adiante, pelo contrário, o presidente se opunha, né,
a qualquer regulação. E eles dizem que lá isso é um instituto sagrado, né? Que não há essa abordagem, não varia tanto de acordo com a orientação ideológica do governo, e sim da sociedade, que isso está mais estabelecido e internalizado nas sociedades. Então foi bastante interessante eu poder observar como essa iniciativa está sendo feita nesses países, e a embaixadora da Finlândia trouxe uma informação muito interessante, que lá há uma iniciativa de capacitar desde muito cedo, e me parece que isso é a chave, ela falou sobre isso exaustivamente, que é a educação, a alfabetização midiática, que começa lá já na educação infantil, no ensino fundamental, e segue ao longo do currículo escolar. Então, desde a creche, as crianças já são familiarizadas, né, com as mídias, sobretudo com mídias digitais, com a produção de conteúdo, com entender o que é um conteúdo, como consumir, né, a informação nos meios de comunicação tradicionais, nos meios digitais, para que isso as capacite a distinguir o que é a notícia falsa do que é uma desinformação, ajudar nesse discernimento infantil desde as crianças. Interessante mesmo. Bom, outro assunto para a gente fechar aqui, hoje tem depoimento na Polícia Federal do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Na comitiva dele que chegaram aqueles 2 estojos de joias da Arábia Saudita aqui para o governo Bolsonaro, e só hoje que me ocorreu que quando ele teve retido ali o primeiro estojo, ele sabia que tinha o segundo estojo, né, e que tinha passado, não falou nada também, né? Acho que alguma pergunta a ser feita a ele pela Polícia Federal, né, Frazão? Certamente, Raíssa, eu venho com todas as vezes que a gente conversa sobre isso, isso me vem à cabeça, né? Inclusive ficou patente depois daquelas imagens que a gente viu, né? A gente sabia, o Estadão trouxe o relato completo de como seria. O caso dá uma dimensão, né, de como aquilo ocorreu, mais fidedigna, as pessoas creem mais quando veem o audiovisual, o vídeo, né? O vídeo foi revelado pela TV Globo, no Jornal Nacional, na semana passada, confirmou tudo o que a gente já tinha trazido à tona no jornal, e desde então nós temos questionado o ministro. Quem é que trouxe, né, o segundo pacote, afinal? Foi ele? Estava na bagagem dele? Estava na bagagem de outra pessoa? Aí é uma das questões. Segunda, porque se estava de boa fé naquela situação, o ministro não acusou naquele momento que havia um segundo presente, que então deveria, se a interpretação era de que aquilo deveria ser integrado, né, internalizado como uma doação ao Estado brasileiro, não era a interpretação do governo, como o Bolsonaro embolsou uma série de outros presentes e agora tudo indica, segundo sua defesa, que ele se prepara para se desfazer, né, para entregar, dar a guarda ao Estado, porque que ele não acusou naquele momento. São algumas das questões. Se aqui outras questões o que significa um presente daquele, né? Porque se ele realmente não abriu, não manuseou, porque aceitou trazer algo que ele não sabia qual era o conteúdo, coisa também meio básica, né? Como é que você aceita pôr na sua bagagem algo que você não sabe o que é? Qualquer pessoa, qualquer viajante fica desconfiado com uma situação dessa, dá pelo menos uma olhada, entre outros pontos que o ministro precisa esclarecer. Parece que ele vai prestar esse depoimento por videoconferência, vai dar algum tipo de esclarecimento hoje. Teremos aí no fim do dia, tudo indica, algo mais, alguma informação complementar que ajude a gente a destrinchar e entender esse caso, que pode se estender por bastante tempo ainda. A investigação é necessária, porque as versões são conflitantes. Parece que ele também vai reposicionar um pouco daquela ideia de que era um presente para Michele, dizer que ele talvez entendeu que fosse para Michele. Vamos ver como será o depoimento do ex-ministro Bento Albuquerque.